Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Congresso quer obrigar governo a pagar emendas antes da eleição de 2026. Resumo da matéria. A cúpula do Congresso Nacional está planejando aprovar um calendário que obrigará o governo Lula a executar as emendas parlamentares ao orçamento antes das eleições de 2026. O objetivo é garantir que os recursos bilionários sejam utilizados nas campanhas dos atuais deputados e senadores, seja para a reeleição ou para concorrer a outros cargos. Essa movimentação ocorre após o presidente da Câmara, Hugo Mota, romper um acordo com o PT e não entregar ao partido a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, optando pelo deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, aliado de Lula, mais próximo de Mota. O governo ainda não foi formalmente comunicado sobre a proposta, mas interlocutores do Planalto acreditam que Maia negociará um cronograma alinhado com o executivo. No entanto, o governo resiste à ideia de incluir esse calendário em lei, pois isso limitaria sua flexibilidade em caso de queda de arrecadação e priorizaria o pagamento de emendas, em detrimento de investimentos ministeriais. Em 2023, um plano semelhante foi vetado por Lula, mas o Congresso concordou em respeitar um cronograma informal, que acabou bloqueado por decisões do STF, exigindo maior transparência. Os parlamentares do Centrão defendem que o calendário é necessário para evitar que o governo atrase a liberação das verbas até após as eleições, reduzindo seu impacto eleitoral. As emendas são direcionadas a prefeitos e governadores em troca de apoio político, com a expectativa de que obras financiadas por esses recursos gerem votos. Além disso, a medida impediria o governo de privilegiar aliados antes da eleição e deixar para depois os repasses a quem apoiasse candidaturas oposicionistas. A proposta em discussão prevê que as emendas individuais e de bancada sejam empenhadas no primeiro semestre de 2026, antes do período eleitoral, e que as transferências, conhecidas como emendas PIX, sejam pagas até setembro. O calendário não incluiria as emendas de comissão, que não são obrigatórias. O Congresso argumenta que a medida evitaria atrasos, como os ocorridos em 2025, quando a liberação só começou em maio, devido ao atraso na votação do orçamento. O governo, por sua vez, atribui a demora ao legislativo e afirma que a execução está mais ágil que em anos anteriores. Enquanto isso, a votação da LDO de 2025 também está atrasada e não será concluída antes do recesso parlamentar em julho, contrariando a Constituição. O Planalto pediu ao relator que aguarde o relatório bimestral de receitas, previsto para 21 de julho, para ter mais clareza sobre as contas públicas antes da votação. Gervásio Maia deve apresentar seu parecer preliminar na próxima semana, com a Comissão Mista de Orçamento votando em seguida. Essa disputa reflete as tensões entre o Executivo e o Legislativo, em um ano marcado por derrotas do governo no Congresso, como a derrubada do aumento do IOF e a pressão por mais liberação de emendas. Com as eleições se aproximando, a briga pelo controle dos recursos orçamentários tende a se intensificar, revelando o jogo de poder por trás do uso dessas verbas. Matéria de O Globo. Esquerda acirra ataques a Mota nas redes e governo abre espaço à negociação no STF. Resumo da matéria.
A tensão entre o governo Lula e o Congresso Nacional escalou para as redes sociais, após a derrubada pelos parlamentares do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras e OF. A esquerda, incluindo perfis ligados ao PT e movimentos sociais, intensificou ataques virtuais ao presidente da Câmara, Hugo Mota, acusando-o de proteger os ricos e trair os interesses populares. Vídeos produzidos com inteligência artificial, como um que parodia Mota dizendo "esquece o povo" em um jantar fictício com empresários, viralizaram, gerando termos como Hugo Mota traidor entre os mais conhecidos no X, antigo Twitter. A estratégia do Planalto de vincular a derrota no IOF a uma narrativa de justiça tributária, alegando que o Congresso favoreceu elites, foi parcialmente desautorizada pela ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais e pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães. Ambos repudiaram os ataques pessoais a Mota, destacando a importância do respeito entre os poderes. Gleisi afirmou que nada autoriza ataques desqualificados, enquanto Guimarães enfatizou que a luta deve ser por princípios, não contra indivíduos. Paralelamente, o governo recorreu ao STF para reverter a decisão do Congresso, argumentando que a derrubada do decreto violou a competência exclusiva do Executivo sobre alíquotas do IOF. A Advocacia Geral da União, AGU, buscou apoio de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, mas a ação judicial acirrou a crise institucional. Hugo Mota e aliados interpretaram o movimento como um desrespeito ao legislativo, enquanto o governo defendeu a medida como legítima. O conflito revela um cálculo político-eleitoral. O PT busca consolidar a imagem de Lula como defensor dos pobres contra os privilegiados, antecipando temas da campanha de 2026. No entanto, a tática gerou resistência, até na base aliada, com parlamentares criticando a polarização e a falta de diálogo. Enquanto isso, Mota, em viagem a Lisboa, sinalizou que dará um tempo nas negociações com o governo, aprofundando o impasse. O desgaste mútuo levou a tentativas de conciliação. Líderes governistas afirmaram que a judicialização não deve impedir avanços em outras pautas, como a isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5.000. Mas a crise deixou claro que, com as eleições no horizonte, a disputa pelo controle da narrativa e dos recursos orçamentários seguirá acirrada, misturando embates institucionais, guerra de redes sociais e estratégias de campanha antecipada. Matéria do Estadão. Alcolumbre quer impor limites para partidos irem ao STF contra o Congresso. Resumo da matéria. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, apresentou recentemente a ideia de criar limites à judicialização da política, ao propor restrições para que partidos possam recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra decisões do Congresso. Ele criticou o cenário atual, no qual qualquer legenda, mesmo sem peso parlamentar, pode ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, questionando leis, o que, segundo ele, provoca críticas constantes ao judiciário e insegurança jurídica no país. A proposta que Alcolumbre pretende levar à próxima reunião de líderes, antes do recesso de 18 de julho, inclui estabelecer critérios de representatividade mínima. Somente partidos com um determinado número de cadeiras na Câmara ou no Senado teriam legitimidade para ingressar com ADIs no STF. A ideia é evitar que partidos pequenos,
como o PSOL, que conta com 13 deputados e nenhum senador, recorram ao Supremo e gerem conflitos institucionais sem peso legislativo proporcional. O estopim foi a ADI apresentada pelo PSOL, que questiona a decisão do Congresso de votar contra decretos do governo que reajustaram a alíquota do IOF. O partido argumenta que o Legislativo ultrapassou a competência do Executivo e pede ao STF que revogue a decisão, alegando risco de grave insegurança jurídica e ofensiva ao texto constitucional sobre iniciativa exclusiva. Alcolumbre destacou que, embora a Constituição, artigo 103, permita que partidos com representação recorram ao STF, o modelo atual concede acesso amplo demais. Ele ressaltou ser um problema seríssimo que todo mundo pode acessar o Supremo e defendeu a criação de um sarrafo para filtrar quem tem legitimidade. Já em 2023, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, havia sugerido algo semelhante, restringir ADIs a partidos com pelo menos 20% da representação parlamentar, para evitar que pequenas legendas contrariem decisões da maioria. Em resumo, Alcolumbre busca aprovar, antes de 18 de julho, um projeto que limite o acesso de partidos ao STF, exigindo critérios mínimos de representação parlamentar. A iniciativa visa conter a judicialização excessiva, proteger a estabilidade das decisões do Congresso e reduzir litígios jurídicos frequentes que, em sua avaliação, fragilizam a atuação democrática e institucional. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!